que ele é muito... Ai, apareceu um negócio aqui. Eu estou botando para gravar agora, para não ter problema de direitos autorais. Ah, tá. Apareceu uma mensagem aqui, levei um susto. Mas ele é... Eu acho ele é curto, né? Ele é reflexível, faz a gente refletir. Ele é provocativo. Eu gosto muito desse curto. Vamos às falas, então, né? E aí depois a gente abre para discussão, tá? Como eu falei, se quiserem mandar alguma pergunta, né, para não interromper as convidadas, podem mandar no chat que eu vou ficar de olho e depois a gente abre para essa discussão. Então, Tainara, quando quiser. Bom dia novamente a todos, todas e todes. Vou pedir licença aos meus ancestrais. Cangri, o que é? Bom dia em Subucuá para vocês. E que responsabilidade fazer minha fala após um documentário como esse, Maju, né? Um símbolo de empoderamento e de total destruição, no sentido de amarras, paradigmas, estigmas. Porque se a gente for pensar alguns elementos presentes, são fenômenos historicamente invisibilizados, né? É um afronte duas vezes para um país que é racista e para um país que é LGBTQIA+, fóbico. Se a gente pensar, o início desse vídeo é o som das araras, e as araras é o símbolo da comunicação, e alusivamente, Maju é o porta-voz da comunidade, né? Então, se nós, dentro do que a psicanálise fala, somos estruturados a partir da linguagem, né? Essa linguagem que opera esse mundo, escutar, potencializar essas vozes é um dever nosso. Então, essa produção é um disparador para pensarmos que lugar o indígena hoje ocupa nessa sociedade envolvente, lembrando que alguns conceitos, eles são dessa visão, desse modelo cartesiano, né, que produz fragmento dos corpos, essa dicotomia de mente e corpo, e assim também produzindo o nosso adoecimento, porque a visão cartesiana, ela sistematiza, né? Ela classifica, ela nomeia, ela conceitua tudo à sua volta. Então, falar sobre saúde mental, fazendo, né, esse contraponto, é a gente falar de uma visão que não é indígena e que cada cultura vai conceituar, significar, interpretar a partir das suas próprias particularidades, das suas próprias vivências, percepções. E quando Maju traz em seu discurso que o homem branco leva o preconceito para a aldeia, ela está enunciando ou denunciando, mesmo que inconscientemente, um fato histórico. Porque um dos marcos, dos vários marcos que teve no contato dos europeus com a ameríndia, foi, em termo relacional, foi a questão da perplexidade, do estranhamento, do julgamento, da exclusão, da negação, da demonização da nossa cultura, né? Porque naquela época, no século XVI, a doutrinação, o pensamento dominante era o religioso católico, né? E, no caso, esses conceitos, os tabus, tudo isso vem, de fato, aparecer na nossa cultura após esse longo processo, esse período que foi o da colonização, né? Alguns conceitos, como a questão da monogamia, do casamento, do incesto, da heteronormatividade, são coisas que vêm aparecer após esse contato, porque quando eles chegaram aqui, encontraram povos, né? Diversos povos exercendo a liberdade na sua totalidade, desprendidos desses conceitos. Então, o mundo cartesiano vai, classifica, conceitua, sistematiza os corpos. E aí nós vamos ter um variante de determinantes sociais, morais, históricos nas diferentes culturas. E por isso é muito importante o nosso olhar a partir da pluralidade para a compreensão da cultura
dos povos indígenas, né? Porque nós somos uma população de aproximadamente 900 mil, mais de 305 povos, falando mais de 274 línguas, isso no Brasil. E muitas pessoas acham que só o português é falado aqui no Brasil. E olhar, assim, para uma diversidade enorme e classificar e categorizar e colocar dentro de uma caixinha, enxergando um só povo, é uma ignorância absurda. É uma herança do pensamento colonizador, porque foi exatamente isso que fizeram conosco. Quando chegaram aqui, olharam para mais de 1.000 povos, para uma população de mais de 1 milhão, e enquadraram como uma só, uma unidade só, uma homogeneização. Porque a minha realidade enquanto indígena do chá aqui do norte da Bahia, ela difere da realidade, por exemplo, de Maju, que é lá do norte do país, que também difere dos indígenas que vivem no centro-oeste ou no sul, né? Porque aí, se a gente pensar dessa forma, a gente desconsidera elementos, processos importantes que fazem a gente compreender, inclusive, algumas especificidades, como as questões das condições sociais, epidemiológicas, psicológicas, históricas de cada cultura. Então, é importante, dentro do coletivo, a gente também conseguir enxergar a singularidade, porque, no caso, o enquadramento também produz adoecimento dos corpos e causa essa dualidade. Por exemplo, a realidade de um indígena aldeado, ela é diferente de um indígena que está em contexto urbano, né? E aí, muitos são os motivos que levam a gente sair dos nossos territórios para ingressar em outros contextos. A própria questão da vulnerabilidade que a gente se encontra, né? E uma das coisas fundamentais para a gente pensar as vulnerabilidades e pensar a questão de saúde dentro dessa visão não indígena é a questão da territorialização, que aí a gente fala do nosso bem viver, né? A gente se aproxima dessa terminologia por acreditar que ela dialoga mais com a nossa cosmovisão, né? O nosso bem viver, ele leva em consideração outros aspectos que vão mais além do que o latifúndio, do que a terra em si, do que a exploração de um território. São processos mais íntimos, mais subjetivos, das dimensões mais cosmológicas mesmo. O território é onde a gente configura a nossa cultura, né? Onde a gente valida as nossas crenças, os nossos códigos, as nossas leituras e percepções do mundo, seja através de histórias, de lendas, é onde a gente tira o nosso sustento, é onde a gente entra em contato com a nossa espiritualidade, é onde nós produzimos os nossos artesanatos, enfim, onde de fato a gente consegue exercer a nossa individualidade, singularidade. Então, a gente pode considerar que, assim, dependendo do contexto da cultura onde nós somos e estamos inseridos, elas vão determinar, sim, as dimensões, as condições psicológicas, a forma de adoecimento. E aí, dos grandes conflitos hoje em relação à sociedade não indígena são os conflitos territoriais, que causam a nossa vulnerabilidade, porque o Estado, ele não nos reconhece, não demarca, não nos dá o nosso direito, que teoricamente é assegurado na Constituição, mas que até hoje a gente está em processo de luta. Nós temos os nossos territórios invadidos, são diversas as violências que a gente tem sofrido durante todo esse processo, e isso acaba interferindo na nossa própria identidade, porque quando o indígena, por diversos motivos, sai do seu território em busca de outras coisas em outros contextos, acaba gerando uma dualidade. Quando eu saio do meu território, eu não sou reconhecido, eu preciso estar afirmando o tempo todo que eu sou indígena. Por quê? Porque essa sociedade parece ter que autorizar, parece ter que reconhecer. Não basta eu falar, eu me autodeclarar. O outro precisa olhar
e legitimar isso para mim, né? Muitas vezes, quando eu estou em contexto urbano e afirmo que eu sou indígena, mas indígena em contexto urbano, mas indígena tendo uma condição social, digamos assim, uma aquisição melhor, porque o indígena só tem que ser visto naquela miserabilidade, né? Naquela condição de inferioridade, de marginalização. Mas, nossa, você é indígena, mas domina tão bem o português, né? E muitas vezes é uma estratégia, uma ferramenta de estratégia para a gente conseguir, digamos assim, falar a mesma língua, né? Buscar os nossos direitos. Muitas vezes a gente precisa, sim, ocupar esses espaços para que a gente, de fato, consiga criar proteção sobre as nossas fronteiras culturais. Muitas vezes a gente vai se aproximar dessa cultura, mas no intuito de proteger os nossos códigos culturais. E essa dualidade de quando eu volto para o território, muitas vezes há o estranhamento. Então, onde é que cabe essa minha identidade? Então, isso também é um motivo de produção de adoecimento. É tanto que as taxas de suicídio entre os indígenas, comparado com a população não indígena, é 3 vezes maior. Por 100 mil habitantes, a taxa indígena por suicídio é 15,2%. Então, isso denuncia muito a questão socioeconômica, sociopolítica, sociocultural em que nós estamos inseridos. E é um processo longo, né, de várias e várias violações e violências que servem a um projeto maior, que é o projeto do colonialismo, só que quando ele entra nesse modus operandi do neoliberalismo, eles se torna como uma política de integração. Nos força ao máximo, nos reduz e nos força ao máximo para a gente aderir, se enquadrar, né? Porque é isso que a normalidade faz com o incomum, com o diferente. Ele esmaga, reprime, ele agride essas diferenças até que caibam em um enquadramento. Então, existir nesse contexto causa múltiplos agravos de bem-estar, né? Se a gente pensar nesse processo de doença, produzindo sofrimento. Então, acolher essa dor, potencializar essas vozes, ocupar e debater tem sido uma ferramenta política que a gente precisa estar colocando nas nossas pautas, nas nossas vivências. E só para finalizar a minha fala, para a gente ouvir a nossa parenta, fora Bolsonaro e tudo aquilo que ele representa. É isso, a luta não pode parar. Avante. Obrigada, Itainara, pela sua fala. E eu acho incrível a gente ter a oportunidade de te ouvir, né? Eu acho que é uma das coisas que o contexto online possibilita, né? É uma honra te receber aqui e poder te ouvir e aprender com você. Avelin, quando quiser. Primeiro, eu quero dizer da alegria de ter a parenta aqui, porque normalmente, quando a gente é chamado para falar das nossas questões, e aí ainda é muito pouco esse espaço, né, essa megafonização das vozes dos povos indígenas, e às vezes é muito pouco tempo, e aí você tem que falar de todo um histórico de silenciamento de 520 anos, e aí você tem que colocar a pauta indígena dentro daquele contexto, dá muito trabalho. E aí a gente percebe como é tão importante ter outra parente junto, ter vários parentes também ali, porque a gente, então, complementa a ideia uma da outra. A gente não tem que contar todo, né? Porque é muito pesado, né, parentes? 520 anos em 5 minutos, tem lugares que a gente vai falar 3 minutos, e muita gente querendo dividir as suas pautas, né? Muita gente querendo falar das suas realidades. E para os povos indígenas, sobra muito pouco espaço, né? De fala, de colocar tanto, porque a gente tem essa complexidade que a Parenta trouxe aqui, né? De tanta violência do Estado, de tanto a gente se fazer coletivamente, quanto se fazer individualmente. E todos esses desafios, né? Dos contextos, do contexto urbano, do contexto de aldeia, do contexto de retomada, dos graus de contato que cada povo tem, de como foi feita aquela
de como a colonização chegou em cada povo. A Parenta trouxe aqui essa diversidade, e eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que falar. Nós somos mais de 300 povos, falantes de mais de 200 línguas, já fomos mais, e a gente está falando aí do Maju, do contexto do povo Bororo, do Mato Grosso, e essa questão da homofobia, inclusive, vai ser vista e lida de várias formas, dependendo desse povo. No meu povo Cambiuá, não existe uma pressão, e pelo que eu conheça, nunca vivenciei, eu nunca soube de casos de homofobia dentro do território. Isso no território, né? Também faço esse movimento, como a Parenta faz. Então, Belo Horizonte, Serra Negra, Baixa da Índia Alexandra, que é a minha aldeia. Então, e também quando eu vou para lá, existe esse estranhamento, porque quando eu estou lá, eu sou a Índia das crianças. Olha só que doideira. As crianças me chamam de Índia. A Índia voltou. Eu falo, Índia? Gente, vocês nunca saíram do território? Quem que é mais índio? Vou pensar assim, né? E é isso, porque eu trago elementos também, quando eu vou para lá, eu trago elementos da cidade, né? Então, traz esse... E na cidade, sempre essa exaustiva afirmação, né? Então, olha, quando eu comecei a usar o cabelo, então, com dread, mas isso nem é cabelo de índio. Até o cabelo que você vai usar é pontuado, né? Então, às vezes, o parente quer fazer um corte diferente, clarear o cabelo, seja o que for. Não, porque você tem que manter um fenótipo, você tem que manter como tem que ser, tem que seguir o script. E aí, quando a gente fala, né, de orientação sexual, identidade sexual, a gente vai entrar novamente nessa história do script, né? Então, a pessoa indígena, a mulher indígena tem que ser extremamente feminina, tem que ser aquela Iracema, né, dos lábios de mel. O homem indígena tem que ser aquele caçador, machão, e que chega e, né, tacape na mão e a burduna ali. E não cabe lugares para essa individualidade do povo indígena, né? A gente acaba tendo que seguir esse roteiro, esse script que foi escrito pela colonização. E aí a gente tem dois momentos, né? Essa violência colonial, que vem, né, como a Parenta trouxe, trazer esse estranhamento, essa demonização, essa catequização que fala, olha, isso é pecado, isso aqui... E a gente tem um outro momento que é uma demonização já produzida pela sociedade nacional, que aí já a gente vai ter aí... Ele vai dizer, mas a colonização 500 anos, mas aí a gente vai pegar uma sociedade nacional que também reproduz isso, que vai entrar nos nossos territórios e que vai nos estranhar, né? Adorei essa colocação que a Tainara trouxe, do estranhamento, porque esse estranhamento ele vai nos perseguindo. Então, quando a gente vai para a universidade, esse estranhamento continua. Quando a gente vai ali exercer nossas profissões, no meu caso, enquanto socióloga, os anos que eu dei aula de sociologia, havia um estranhamento enquanto professora de sociologia. Então, ué, professora, às vezes eu ia dar aula com genipapo no rosto, mas o que isso? Não sei o quê. E alunos, eu já tive alunos do EJA que não queriam ter aula comigo, sabe? Então, assim, é um estranhamento porque querem te colocar dentro dessa, como a parente também trouxe, isso é... Gente, eu acho que pouquíssimas vezes eu tive condições de falar aonde eu pudesse só falar a respeito do que já foi dito, sabe? Só complementar, porque... E é muito bom quando isso acontece. Dá um alívio, uma sensação de não estarmos sozinhas. Isso e até porque nós somos, né, como a parente também trouxe, 900 mil no censo de 2010, então nós somos diminuídos também em número. Então, ser diminuído em número, uma população diminuída em número, e a tendência é só diminuir no sentido de negação de identidade, nós povos estamos crescendo. Mas reconhecer quem é indígena está sendo dificultado, como, por exemplo, a portaria da FUNAI, número 4, parece, a resolução número 4, que dá para a FUNAI esse direito à heteroidentificação. Então, a autoidentificação dos povos, eu me reconhecer enquanto indígena, e aí essa legalização que a gente tem através das lideranças que fazem esse reconhecimento, então ela passa a ser parte de terceiros, no caso da FUNAI. O não indígena vai dizer quem é o indígena. Então, a gente tem visto que até a própria identidade, a própria afirmação enquanto pessoa indígena
tem sido cada vez mais atacada. A gente tem aí uma questão que chama muita atenção no filme, porque Maju já traz uma segunda leva. Ela fala, né, dessa questão da colonização, que a Parenta bem trouxe, e aí essa segunda leva seria esse peso da violência da comunidade nacional que pesa sobre todos os LGBTQs do país. Só que uma das coisas que me chama muita atenção é que a família dela e ela tem objetivos muito simples, né? Então, ir para a cidade estudar, formar uma família. A mãe tem medo da violência homofóbica, tem medo do que vão fazer com ela, do que as pessoas vão pensar, de como as pessoas vão tratar. E logo em seguida o filme também fala das estatísticas de assassinato de pessoas LGBTs, e por sermos o país que mais mata, né? E aí a gente percebe que aí, nesse ponto, não existe uma diferença, porque acredito que no meu território também, as pessoas que saíram do território, a gente tem lá em Cambiuá, vários casos de pessoas que foram para São Paulo para poder ter mais liberdade. No Nordeste é muito comum. A Tainara da Bahia pode dizer isso também. Essa migração para o Sudeste, né? Eu estou aqui em Minas Gerais e a minha família já está aqui há mais de 30 anos. E isso nesse vai e vem. Vai Aricuri uma vez por ano, volta cá. E essas pessoas que saíram e foram, inclusive algumas colocaram mulheres trans que voltaram com prótese e voltaram para o território e foram recebidas normalmente, enquanto também, eu acredito que é muito nesse lugar que Maju está também, que é nesse lugar de chefe de cultura, nesse lugar de poder ajudar em várias situações, apesar de que Maju nunca saiu do território, pelo que eu entendi, né? E ser essa pessoa que ali resolve questões da educação, que vai ali atrás de fazer cadastramento das famílias para poder incluir na escola. Então, quer dizer, a luta individual de Maju, ela se mistura com a luta histórica e coletiva. É o que acontece com todos os indígenas que estão engajados na luta pelo bem viver, na luta pela nossa autonomia, pela autonomia dos povos, pela autonomia dos territórios, autonomia dos corpos. E aí eu quero dizer, né, só para a gente abrir para as perguntas, para a participação, que é a importância do que a Parente Tainara trouxe. A Parenta falou sobre bem viver, e o bem viver, né, é a base da saúde indígena para os povos indígenas. O bem viver é a nossa base de saúde mental. A gente não pode pensar que vivendo num contexto, né, de tanto de opressão e de repressão, né, de culpabilidade, de como a Parenta trouxe, né, colocar a gente dentro de uma conformidade, uma normatividade, extremamente danosa e adoecedora, até porque a gente tem que lembrar que o primeiro crime de homofobia foi contra uma pessoa indígena, foi contra Tibira. Então, eu chamo muita atenção quando eu consigo estar em meio a pessoas LGBTs, para que nunca esqueçam a luta dos povos indígenas. Porque se houve um primeiro crime de homofobia foi o parente Bira, que foi colocado na boca de um canhão. Isso me ofende muito quando eu falo disso, porque é o primeiro mártir, né, dessa luta, dessa bandeira, e que às vezes é esquecida no meio do arco-íris, a gente é esquecido, né? A gente é esquecido porque não era uma prática demonizada, as práticas, né, inclusive o parente Bororo traz, né, de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E às vezes não era nem casamento, eram apenas relações. E a gente tem vários povos aí, o registro, né, de pessoas, não só de muitas pessoas trans, que a gente não utilizava essa denominação, né? Então tem alguns povos chamam Guaichu e tem outras formas de denominar. Pessoas transfemininas, transmasculinas, mas que como a gente não tinha essas denominações, né, da academia
eram perdidas. Então, a nossa história vem sendo perdida até dentro dos movimentos de luta. Isso é muito necessário que seja levantado, porque eu não posso falar do nosso direito, da nossa liberdade, e eu não posso abraçar uma luta anti-homofóbica se eu não entender que começou essa homofobia começou a partir dos povos indígenas, né? Então, é descolonizar também os movimentos sociais. Quando a gente fala também, isso acontece muito com a luta antirracista. Quando a luta antirracista exclui os povos indígenas, ela está excluindo a base do que é a essência do antirracismo, que vem dessa questão que a Itanara trouxe do estranhamento, dessa tentativa de moldar aquilo que não me é estranho, aquilo que eu posso aceitar ali na minha cabeça, do que eu posso tolerar desse outro, né, desse estranho. Então, que a gente possa, né, abrir para essa conversa e atentar que os povos indígenas eles são atravessados por várias violências. Então, se eu estou falando de violência de gênero, se eu estou falando de feminicídio, eu tenho que falar das mulheres indígenas. Se eu estou falando de homofobia, eu tenho que falar dos povos indígenas. Se eu estou falando de adoecimento mental provocado por abuso de álcool ou outras drogas, eu tenho que falar de povos indígenas. Se eu estou falando de antirracismo, eu tenho que falar de povos indígenas. De criança, infância e juventude, enfim, as demais lutas têm que abraçar as lutas dos povos indígenas, porque essas demandas atravessam nossos povos diretamente, e somadas da violência do Estado. Então, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa de a gente ter essa luta individual enquanto cidadão, enquanto pessoas individuais, com as suas orientações, com a sua identidade sexual, enfrentando, enquanto identidade, enquanto ser individual, a dificuldade de estar no mundo, e principalmente no contexto brasileiro, cada vez mais, né, de necropolítica, de atraso, e a gente tem essa realidade histórica e coletiva que não tem como fugir. Você estando na cidade, você estando na universidade, você estando no território, você estando em retomada, você vai trazer ainda essa responsabilidade histórica e coletiva. Então, é muito para o nosso lombo. Então, por isso, quero mais uma vez saudar, poder compartilhar aqui com a Parente, e também convidar e saudar também a iniciativa da UNE de fazer esse debate com esse tema tão precioso e tabu ainda, né? Principalmente porque as igrejas evangélicas, as primeiras igrejas católicas e as igrejas evangélicas também entraram com muita força, se tornou um tabu muito grande. Então, um resultado dessa colonização também e nesse segundo momento dessa opressão da sociedade nacional é essa extrema evangelização e essa primeiro com os católicos, agora com as igrejas neopentecostais, que inclusive estão de uma forma tão violenta que está, inclusive, dissuadindo os parentes a não tomarem a vacina. Então, para você ver o nível do grau de mortalidade dessas pessoas contra os corpos indígenas. Então, saudar aqui mais uma vez e dizer que a gente tem resistido, tem se reinventado, tem buscado as ferramentas do não indígena na cidade, a gente tem estudado, a gente tem aprendido as formas de combater também o que tem nos matado. Eu lembro que na parte, Maju fala no filme, né, que tem muitos amigos nas redes sociais e como sofre também preconceitos no Facebook e que criou outro perfil, toda essa realidade que vários jovens vivem, né, independente de serem indígenas ou não, de terem bases de seus relacionamentos, serem virtuais, principalmente nessa época agora de pandemia. Então, e também ajuda bastante a desfetichijar, né? Tirar o fetiche dessa visão do indígena, que ele está usando sim, as redes sociais, que ele está fazendo amigos sim, em vários lugares, vários territórios, indígenas e não indígenas, está buscando ajudas através das redes sociais, das tecnologias, para dentro do território, e pensa em buscar ferramentas ali fora. E isso é um grande desafio para nós agora. É buscar as ferramentas que a gente busca aqui na cidade, sem deixar de ser quem nós somos, que é o que a gente não deixa de ser quem nós somos. Quem diz que a gente não é o terceiro, né? A gente sabe muito bem quem nós somos. E aí,
final termina com uma musiquinha com rap, né, que fala, né, você nem sabe, né, você nem sabe quem eu sou. Eu acho que é isso, a gente se colocar entendendo que quem tem uma visão do todo é só Tupã. A gente só tem pequenas visões laterais e lateralizadas de cada cantinho que a gente ocupa. Então, para a gente ser mais empático, mais ouvinte, e entender que quem olha e quem vê o todo é só o Pai Tupã, a Força Encantada, e a gente só tem uma pequena perspectiva. A gente ser mais humilde também, até nas nossas escutas, né? Então, obrigado pelo encontro, obrigado também pelo Maju. Mericatu, avante. O meu maracá, senão ele acha ruim. Evelyn, muito obrigada pela fala. Eu confesso que ouvindo vocês chega a me dar uma ansiedade, sabe? Assim, porque é muita coisa, né? E eu tenho certeza que todos aqui vão sair, pelo menos, refletindo, né? Sobre tudo. E eu tinha certeza que esse encontro seria de muito aprendizado. Mas é isso, assim, é tanta coisa para discutir que eu já espero que tenhamos outros momentos como esse, porque realmente não dá para a gente discutir tudo aqui. Eu vou ler alguns comentários do pessoal aqui no chat, e aí a partir de agora o pessoal pode ficar à vontade para abrir câmera, né? Parece que está todo mundo meio acanhado aí, mas pode ligar o microfone, ligar a câmera e ficar à vontade para perguntar. E aí eu vou ler esses comentários aqui para não deixar passar também, né? Então, a Carla comentou sobre essa necessidade de afirmação, né? E ela fala que tem casos que você se afirma e as pessoas não reconhecem. E primeiro que ninguém deveria ter que se colocar nessa posição de ter que afirmar quem é. Tiveram outros aqui. Pessoal, vai ter lista de presença, tá? E emissão de certificado, mas no final a gente vai liberar a lista. A Karine comentou, mas esse processo de legitimação por terceiros está se tornando cada vez mais crítico, presente e tóxico em todos os âmbitos possíveis e imagináveis. Ela faz outro comentário, acredito que se não fosse todo o histórico da colonização ter ocorrido de forma tão brutal, e se esse processo de legitimação, aceitação e reafirmação, ambas as culturas... eu acho que eu perdi. Abaixou aqui, alguém comentou, eu perdi o comentário. Gente, eu não estou conseguindo encontrar o comentário. Eu achei aqui. Quer que fala? Pode, porque eu não estou conseguindo focar nele. Acredito que se não fosse todo o histórico da colonização ter ocorrido de forma tão brutal e esse processo de legitimação, aceitação e reafirmação, e aí isso entre aspas, ambas as culturas se mesclariam de forma ao menos mais saudável. E a Isabela aí, mesmo fez um... Fala o seu comentário. Eu fiz um comentário sobre isso, né, que a colonialidade é muito presente ainda nos nossos dias, né, assim, nas nossas relações, e através das opressões que mantém o branco, hétero, cis como padrão, como ideal de sujeito, né? Então, isso é um resquício da colonização, que a gente agora usa, né, colonialidade para falar, é a colonialidade do saber, é a colonialidade do ser, é a colonialidade do poder, né, que a gente vivencia todos os dias, né? E eu já vou emendar aqui uns comentários, tá, Nath? Tá. E eu acho que é uma questão... A pauta indígena, né, é uma questão invisibilizada em qualquer outra pauta, né, assim, de luta. Eu acredito que não deve ser difícil encontrar pessoas no Brasil que acreditam que não existe índio, né, no Brasil mais, que é uma história de algum momento do Brasil que houveram indígenas, né?
E aí, Bell Hooks traz um capítulo no livro Ensinando a Transgredir sobre a língua. Ela faz uma junção com a Adrienne Rich sobre a língua dos opressores, né? Ou a língua portuguesa que a gente pode pensar aqui. Que a Adrienne Rich fala assim: esta é a língua do opressor, mas preciso dela para falar com você. Ou seja, né, a partir da aprendizagem da língua portuguesa, né, assim, de vários povos, né, que sofreram essa colonização, é uma forma, né, assim, de virar o jogo um pouquinho, através, então, aprendendo sua língua, que eu vou conseguir me colocar, né, que eu vou conseguir reverter o jogo e colocar o meu ser presente ali, né? Eu acho que é a partir disso também que a gente consegue movimentar esse diálogo hoje, né? Assim, que vocês estão nos ensinando tanto a partir dessa virada desse jogo da língua, né? Da língua do opressor. E queria já fazer uma pergunta também sobre a Maju no documentário. Ele não fica claro, assim, né? Ou ela não se categoriza em nenhuma caixinha lá do LGBTQIA+, né? E eu fiquei pensando, né? Nesse não posicionamento seria uma questão de uma forma de resistência, né? Porque a criação dessas categorias, do homo, do hétero, do trans, é uma criação do branco, né? Para nos colocar à margem, né? Acaba que o movimento também faz a virada do jogo e constrói uma movimentação de resistência, mas a criação disso foi a transexualidade é uma doença, né? A homossexualidade também foi criada nessa mesma perspectiva, de colocar um contraponto de normal e anormal com relação à heterossexualidade. E aí eu fiquei pensando, né, esse movimento de Maju é um movimento de resistência ou é um movimento de um entrave identitário, sabe? De não conseguir ainda se colocar em nenhum desses lugares. Falei demais, né? A boca até secou. Obrigada, viu, gente, por toparem estar aqui com a gente. Aí, vocês querem ver se tem alguma outra pergunta, ou já quiserem responder? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, câmera, mas se não, se quiserem esperar um pouquinho ainda, vocês podem responder, Avelin e Tainá. Pode responder, Parenta. Eu acho que é bem por aí, como no início da minha fala eu trouxe, né? E que a Isabela, de uma certa forma, perpassou essa questão de você ter que se colocar em uma categoria. É uma imposição que, para a gente, não fez ou não faz muito sentido, assim, nesse sentido de nomear, né? Porque alguns processos, na verdade, eles estão ali, eles acontecem, e muitas vezes a gente não precisa. Por exemplo, eu apesar de ter consciência de todos os dias trabalhar em mim, mas eu ainda tenho resquícios do período da colonização, óbvio. Eu vou dar um exemplo no grupo, eu coloquei assim, mas não vai ter nenhum LGBTQIA+, para participar, para somar essa nossa discussão. E aí a nossa parenta, Cambriuá, ela disse, mas eu sou. Então, assim, eu estava ainda naquele modelo da heteronormatividade. Eu subjuguei que ninguém ali das convidadas que estariam presentes hoje nessa discussão
eu não questionei a sua orientação sexual, eu simplesmente fui naquele modelo engessado de heteronormatividade. Então, muitas vezes é isso. Algumas coisas eu sou e não preciso me colocar. Eu acho que o nosso movimento é justamente esse, que a gente discuta, que a gente debata, que a gente trabalhe para que futuramente, mais para frente, a gente não precise estar se colocando nas caixinhas apenas existindo, sendo aquilo que eu sou, sem precisar o tempo todo estar dizendo que eu sou. É verdade. E aí ainda brinquei, mas ninguém perguntou, né? Tem que ficar falando assim, né? Aonde é que eu me encaixo nas letrinhas, né? E eu acho muito bacana também, porque a Parenta traz isso, né? Dessa liberdade do ser, e não exatamente do estar de acordo com a nomenclatura. E Maju, dá para perceber que ela também não se coloca quando ela fala, né, dos questionamentos que ela sofre no Facebook. Ah, pensa que eu sou mulher, depois descobre que eu não sou, e é justamente o contrário. Aí ela fica com dificuldade, inclusive, de se explicar. E tem que se explicar, é um saco. O que tem que se explicar? E aí ela fala, né, eu sou isso aí mesmo. Aí eu falo que eu sou isso aí. O que é isso aí mesmo, né? É porque a gente tem que botar um rótulo nas coisas, porque o rótulo é essa coisa do cartesiano mesmo que a Parenta trouxe, né? Tudo é etiquetado, tudo é medido, tudo é nominado, porque assim é fácil de entender, vamos dizer assim. Mas é bem difícil mesmo fazer parte dos rótulos. Eu acho que uma questão das nomenclaturas ela é importante para o caso da luta organizada, da luta do movimento LGBTQI+, mas dentro da concepção indígena, ela fica muito fluida mesmo. Sobre alguns povos tinham mais de 5 gêneros. Então, assim, dentro da hierarquia social ali, antes da colonização. E aí a gente hoje, entre mundos, né, que a gente vive, e ter que ainda satisfazer a um lugar a uma categorização é muito difícil, é muito penoso. Então, eu acho engraçado que na nossa conversa mesmo no grupo teve isso, porque normalmente a gente, quando vai se apresentar, a gente fala a nossa etnia, né? Fulano, tal, povo tal, formação tal, que está fazendo, e pronto, porque é natural, né? É o viver, né? Foi até engraçado acontecer isso, né? E a gente até comentou de ser um ótimo ponto para trazer para cá, né? Porque a gente está afundado nesse pensamento de heteronormatividade, e eu penso muito quando uma criança nasce, né? As pessoas, elas já supõem que é hétero. E quando você fala ah, não, é gay, é trans, as pessoas acham um absurdo. Então, por que você já supor que uma criança é hétero não parece absurdo para a gente, né? E como eu falei com as meninas no grupo também, eu fiquei pensando muito nesse evento, quem eu teria como referência para convidar para estar aqui. E aí eu faço essa reflexão para todo mundo que está aqui, né? Quais são as nossas referências? Quem que você acompanha, quem você admira, quais são as pessoas que estão como referência na sua vida. Eu gosto muito de fazer essa reflexão e eu acho que é muito importante a gente sempre trazer a reflexão para a gente mesmo, porque quando a gente está nesses espaços, é como se parecesse que a gente quisesse provocar o outro, né? E não pensa muito no que a gente mesmo está pensando, quais são os nossos pensamentos que a gente está preso, né? E eu acho importante trazer para a gente mesmo. E eu, combinando com um pouquinho, acho que a Tainara falou disso, ou a Aline, não sei, de ser humilde na nossa escuta, né? De estar aqui refletindo e ouvindo para a gente aprender mesmo. Bora lá, gente. Liga a câmera aí, bora aproximar, bora se conhecer. Agora já não está tão A gente cedo, não morde, né? não, né? Ou morde.
pessoal tá acanhado. Aí, ó. Tá Andiara, Andiara. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu tô aqui refletindo bastante sobre essas caixinhas, assim, que a gente, geralmente, até quando você é do próprio mundo LGBT, você já questiona a pessoa se ela é bi, se ela é trans, se ela é lésbica. A gente mesmo já está habituado a fazer isso e eu fico pensando nas questões indígenas, o tanto que isso dificulta. Verdade. Eu acho que dificulta principalmente levando em conta o que a Parenta trouxe no começo, e eu reforço, sobre a diversidade dos povos, né? Então, você vai ter povos que vão ter um contato recente, você vai ter povos que têm diferentes históricos de contato, povos do litoral, povos do Nordeste, povos do Sertão, povos do Norte, do Centro-Oeste, diferentes formas de contato, diferentes formas de opressão. A forma de entrada também das igrejas varia de acordo com o território. Eu posso dizer que eu tenho a bênção de dizer que no meu território não tem igreja. A pessoa ela pode ser evangélica, mas ela vai ter que sair e aí até ir a uma cidade, vai lá e busca uma igreja lá. Mas, no caso, outros povos não. Você vai ter a igreja evangélica lá dentro da igreja, ali demonizando as práticas ritualísticas originais. Você vai ter ali, né, uma violência religiosa, inclusive, sobre as práticas culturais. E isso vai pesar muito sobre essa autodeterminação. E eu acredito que essa autodeterminação, para além do nome, da categoria, ela é muito essa forma de ser, né, no mundo. Eu estava lembrando aqui de um fato lá em Cambiuá, que, né, dessas mulheres que saíram do território para São Paulo e lá conseguiram, não fizeram, né, mulheres trans, mas não fizeram mudança de readequação de sexo, mas puderam pôr uma prótese, né, um silicone, e a maioria delas retornaram com essas profissões, né, que inclusive Maju cita na hora que a mãe fala que ela poderia fazer trança. E a maioria dessas mulheres de Cambiuá, uma em específico muito, muito querida, que é cabeleireira. Então, essa revalorização desse retorno ao território se dá muito desse fazer, né, de se colocar a serviço da comunidade. E aí não cabe os rótulos, não cabe, fulano é viado, fulano é gay, fulano é travesti, fulano é... Não é a pessoa. E aí, na hora de se colocar dentro das letras para a luta, dificulta também o engajamento na luta maior. Porque se eu não me vejo ali, se a minha luta, apesar do meu corpo também ser atravessado por uma violência homofóbica, mas ele não é contado na luta, então eu não me coloco, eu sou aquela coisa, eu sou isso aí mesmo, assim como diz Naju. Né? Sem muito argumento, inclusive sem muito material, para poder se defender e para poder se identificar, já que essa é a necessidade, né, de se descrever, sem muita ferramenta para poder se descrever. Ele até comenta, ela comenta, não sei, ele ou ela, também não se coloca, né? Para mim, ela, porque existe uma forma mais cultural de trazê-la para fazer parte das formas de fazer das mulheres, né? Seria, no caso, a fazer tranças ali com a tia. Mas eu acredito que falta para a gente também isso, essas ferramentas do próprio movimento LGBT que nos muna de argumentos mesmo, de formas de combater a homofobia, porque para além, né, como a gente já trouxe, para além da violência colonial do Estado, a gente tem aí uma violência nacional da sociedade que nos circunda, e que, já que o movimento LGBT já tem se organizado fortemente, tem estratégias de resistência, que essas estratégias de resistência também sejam compartilhadas conosco, independente de estar ou não sabendo se colocar dentro da caixinha. Perfeito.
Eu, a partir disso, eu queria perguntar também, aí é uma ignorância minha mesmo, né? Assim, não batam, eduquem. Com relação a essas divisões das tribos, né? Assim, das tarefas diárias, e se isso tem implicações de diferenciações de gênero e de orientação sexual, né? Porque, inclusive, no documentário, né, tem uma pessoa, não mostra quem fala, mas um homem fala, né, esse aí quem faz são só os homens, só homem, não pode entrar mulher, não. Então, né, tem algumas atividades restritas para homens, algumas atividades restritas para as mulheres, e os LGBTs no meio disso tudo, como que fica? Tá, a minha realidade, né, a minha vivência, a minha experiência enquanto tuxá aqui do norte da Bahia, ela, no seu dia a dia, não tem muito essas questões de divisões. Mas, em práticas ritualísticas, tem papéis determinados, né? Mas no dia a dia, não. E é muito importante a gente entender o contexto em que cada comunidade, cada território está inserido. Por exemplo, os tuxás de Rodelas, Bahia, eles passaram por um processo de expropriação do seu território, na verdade, de inundação, né, com a construção da usina hidrelétrica de Taparica, há um pouquinho mais de 30 anos atrás, que, inclusive, é hoje a nossa luta pelo nosso território, que até hoje, né, não foi demarcado. Nós estamos em retomada do nosso território ancestral. Então, assim, o nosso território hoje, ele não é aquele que era há 30 anos atrás. Antes a gente vivia da agricultura familiar, hoje já é uma outra realidade, né? Hoje os tuxás, nós somos um povo que tem buscado na educação a ferramenta de resistência. Nós temos várias pessoas que saem em busca de uma formação, né? E o nosso território, assim, como é que eu posso falar? A nível, assim, daquele ideal que a gente tem de território indígena, né? As oquinhas, a forma de organização, hoje ele está um pouco diferente do que esse que está no imaginário das pessoas. O nosso território que fica em Rodelas, o que nos foi dado, né? Um território curto de espaço, onde a gente não tem, inclusive, mais para onde crescer. A gente precisa estar saindo, as novas famílias precisam estar saindo do território para construir suas casas na cidade, porque em termos de expansão não tem mais. E lá no nosso território ancestral, sim, a gente vem dessas práticas mais tradicionais, de barracos, né, sem acesso à internet, à energia, desse modo mais tradicional. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente exerce as nossas atividades sem necessariamente estar trazendo essas questões relacionadas a papéis bem delimitados. Isso só vai acontecer realmente quando a gente vai para as práticas ritualísticas. Ainda sobre isso, né, sobre essa questão dos papéis de gênero, eu acredito que é muito comum, eu falo enquanto socióloga mesmo, ter papéis de gênero na sociedade. Por que ninguém fica questionando que não tem padra? Só tem padre, e isso é normalizado. E aí, quando se fala que determinada dança só dança os homens, dá uma leitura de que é machismo, ou que determinado fase ritual. A gente tem, no meu caso, o meu povo também, os cambiuá. Então, o cambiuá tem parte do aricuri que só vai homem. E ninguém questiona, está ótimo, está tudo bem, não vira um pé de guerra. Né? A mesma coisa vamos entrar no pé de guerra aí contra as igrejas católicas, porque só pode ser homem. E a mulher tem que ser a freira, que é a esposa de Jesus, isso é um papel, isso é um lugar de opressão. Não é assim também, não é assim, porque por que dentro da comunidade indígena tudo tem que ser questionado e a comunidade não indígena tudo passa e está de boa? Não, acho que a gente tem que começar também a dar um tempo para nós,
dar um tempo para os povos indígenas, porque é como se a nossa sociedade estivesse cheia de buraco ali para ser consertado, e sendo que é o contrário, a gente está cheio de mazelas que vieram, nós não somos um povo perfeito como todo ser humano, tem as suas mazelas, seus erros, os nossos problemas também enquanto sociedade, mas esses problemas só agravaram depois, eles ficaram mais impossíveis depois com o contato, até porque a gente ficou entre dois mundos, né? Então, quem vai para a cidade, principalmente, a gente fica entre dois mundos, sim. E quando a gente está envolvido na militância, nas lutas, a gente fica nesse processo angustiante que é chamar a atenção para as questões indígenas dentro das demais lutas, sem nos tornar enquanto um ser exótico, mas, ao mesmo tempo, sem negar as nossas particularidades, né? Então, quero dizer que sim, tem, com relação ao povo cambiuá também, mais relacionada aos rituais, mas eu acho que é extremamente tranquilo, aceitável. É claro que tem um problema ali nós temos um grande problema de machismo, que tem entrado para além de questões que têm a ver com os rituais. Machismo e violência de gênero, feminicídio, tem aumentado muito com relação principalmente nesse período de pandemia, as famílias ali, os parentes impedidos de sair, territórios pequenos, como o caso do povo Tuxá também, territórios pequenos, sem emprego, alcoolismo, então isso só vulnerabiliza mulheres, crianças, LGBTs de modo geral. Mas isso num contexto maior. Agora, com relação a papéis de gênero, eu acho que é socialmente comum em qualquer sociedade do mundo, como forma de organização social mesmo. Perfeito. Não chega a ser danoso em si, só porque algumas coisas homens fazem, outras só mulheres fazem. Como, por exemplo, o Guaraná, o Sapó, que é um ritual do povo Sateré-Maué, que é a mulher que rala o Guaraná, o homem não pode ralar o Guaraná. E é um lugar ali de humildade ralar o Guaraná. E tá ok, não vão se fazer um pé de guerra porque isso é patriarcado. Nem tudo que são marcados por papéis sociais de gênero é patriarcado. Só para fazer uma desculpa em público aí, minha intenção não foi questionar a estruturação, né? Assim, eu havia perguntado no sentido de, por exemplo, os homens gays, eles conseguem fazer as atividades que são destinadas aos homens da mesma forma, sabe? Ou essa coisa da construção, né? Do preconceito que entra ali depois da chegada do homem branco, se isso muda, né? Se há uma barreira depois disso, sabe? Aí eu acho que vai depender muito de qual papel ele já desenvolve dentro do território. Porque, por exemplo, no caso de Maju, que já é uma chefe de cultura, que já está ligada à educação, vai desenvolver o seu papel do mesmo jeito, né? Deu para perceber conversando ali com as famílias e pegando o cadastro das crianças. E tá mais nesse lugar. Minha mãe convidou para ajudar a fazer as tranças, que é um lugar que é um feitio típico das mulheres. Então, transita entre esses lugares, né? Então, desde esse lugar de resolver, que nem ela fala mesmo, né? Eu que resolvo, põe tudo no lugar aqui dentro da comunidade. E há outros casos em que, por exemplo, no caso dos parentes de Cambiuá, das parentes, que eram mais ligadas a essa questão da estética mesmo. Então, foram fazer curso de cabeleireiro em São Paulo, e lá conseguiram fazer... estar mais próximo assim, de uma aparência física estética feminina, e voltaram para a aldeia enquanto mulheres, e continuando fazendo essa função, né, de trabalhar com cabelo. Acho que depende muito do que já exercia dentro da comunidade. Agora, com relação, por exemplo, àquela divisão que se pensa, né? Então, os homens vão caçar, as mulheres vão para a roça. Eu acredito que fica muito a critério da família também, né? De onde que essa pessoa, então, que estaria perdida, né? Ela estaria entre ser macho e fêmea, se ela está no meio do caminho.
Eu acho que é muito mais fácil ela se colocar entre um lugar ou outro do que exatamente na sociedade não indígena, né? Em que coisa de viadinho, a gente vê até na fala do presidente lá do desgoverno, que dá uma surra, viadinho se endireita. Então, eu acho que dentro da comunidade indígena, eu acredito que isso é mais fácil para poder achar o seu lugar, do seu fazer ali, porque tem muito a ver com o fazer dos seus familiares, né? Se aquela família é uma família de artesão, se é uma família, no caso, que eles já estão ligados, no caso de Maju, já estão ligados com a cultura, que o pai também já era um tradutor, chefe de cultura, e ali parece Maju ajudando a fazer a roupa para o desfile dos clãs. Então, esse se colocar, eu acredito que a gente fica mais sem lugar na sociedade não indígena, que é onde você precisa muito estar dentro das caixinhas, do que dentro de uma comunidade indígena. Porque dentro da comunidade indígena, você não sabe o tanto de serviço que tem, né, Maria? Serviço é o que não falta. O serviço não falta. Então, aonde tiver mão de obra para fazer aquele serviço, é muito bem-vindo, independente se aquela função ali, eu estou dizendo aqui, não uma função ritualística. A função ritualística vai ser o pajé mesmo, vai ser os ajudantes, no caso do povo cambiuá, tem os praiá, então quem vai levantar os praiá não é qualquer pessoa. Então, cada caso um caso, mas dentro daquilo que já se faz naquela comunidade. Então, eu acredito que não, eu penso comigo que não haveria problema se uma pessoa LGBT, por exemplo, no povo cambiuá, quisesse levantar um praiá. Eu acredito que o pajé ensinaria do mesmo jeito. Não falaria, olha, mas você é um homem, mas que se veste de mulher, então você não vai poder ser praiá. Acredito que isso não aconteceria. Mas aconteceria se aquela família já não tivesse essa tradição, já não fossem pessoas da tradição que pudessem levantar um praiá. Então, entendeu como que está? É mais importante aquilo que já se faz culturalmente do que aquilo que, no caso, que você se tornou ou saiu do armário, que possa mudar a sua identidade enquanto um fazedor dentro da comunidade. Eu acredito que fora da cidade fora da comunidade é mais complicado. Na cidade, sim, a gente vai ver aí pessoas, né, pessoas LGBTs nessa luta, principalmente pessoas trans, trazendo essa luta de, olha, pessoas trans não é só para trabalhar na noite, se quiserem trabalhar na noite, ok, mas não é só para trabalhar na noite. Estão aí, né, a gente tem aqui a Duda Salaber, aqui em Belo Horizonte, vereadora, a gente tem aí várias mulheres trans e homens trans se colocando e ocupando outros lugares. Dentro da comunidade tradicional, que a gente não tem tanto aquele que levanta a casa, é aquele que está ali mexendo com barro, é aquele também que vai ali para a roça. Então, as funções são múltiplas, né? Então, na hora do serviço. Agora, nas questões ritualísticas, como trouxe a parente Tainara, vai ter restrições, sim, e é extremamente tranquilo. Gente, o nosso tempo está corrido, né? A gente já tinha comentado que é muito pouco tempo para a gente falar sobre tudo, e a gente já vai caminhando para encerrar aí. Eu queria fazer uma pergunta sobre rede social. Maju fala sobre esses ataques, né, que sofre Facebook, e aí eu queria saber um pouco como é para vocês, assim, principalmente quando vocês falam, eu acompanhei um pouquinho, né, o perfil de cada uma, quando vocês expõem o trabalho de vocês, a luta de vocês, como que é esse retorno nas redes sociais, e aí já queria aproveitar para pedir para vocês colocarem o perfil aí, para o pessoal poder acompanhar vocês, conhecer o perfil de vocês. O meu arroba é Itainara, psicóloga, e eu tive que fazer um perfil profissional, porque aí depende da intencionalidade, né? Eu queria compartilhar uma psicologia pintada de Genipapo e Urucum, eu faço parte da articulação de indígenas psicólogos do Brasil, que é a BIPC, e para compartilhar porque são espaços que são faltantes, né? E precisam ser visibilizados e a gente precisa estar se colocando. Nesse sentido, digamos assim, eu fui mais abraçada, porque existe uma intencionalidade. Eu compartilho saberes, compartilho pensamentos, ideias, e
eu acredito que seja nesse sentido. O meu pessoal é o meu pessoal, onde tem só minhas redes mais restritas de amizades, de amigos que eu conheço, mas o profissional eu tenho sido bastante acolhida, procurada, inclusive, para estar participando desses debates, assim, é onde o pessoal me encontra, ou na página da BPC, ou no meu profissional. Eu tenho outros colegas indígenas, né, que também utilizam a rede social como ferramenta de trabalho, né, onde divulgam seu trabalho, suas diversas artes, né, e tem funcionado nesse sentido. Bom, no meu caso, eu tenho usado as redes sociais, né, tanto para a luta mesmo, para falar das questões urgentes que a gente tem vivido, a cada dia é um susto, né? Toda hora é uma resolução, uma normativa, é uma tentativa de dar cabo ao plano de genocídio aos povos indígenas. Então, eu uso para denunciar, mas esses dias eu estava até brincando com isso, porque é um lugar confuso também, é uma terra, meio que terra de ninguém. Existe muita cobrança, né? Então, quando a pessoa é uma indígena de pele clara, dizem que não é indígena, quando é um indígena de pele escura, dizem que não é indígena. Então, há esse lugar também de cansativo, exaustivo, de afirmação, e também um lugar confuso, porque eu quero postar foto sensual e eu tenho que postar também a foto da luta, eu quero fazer sei lá, uma zoeira, eu quero postar um seminudes. Mas aí eu tenho que estar sempre, né, burduna em punho, maracá na mão. Pô, é um lugar meio limitador também, sabe? É difícil de colocar nas redes. Esses dias eu tenho percebido que eu tenho feito muito esforço para postar alguma coisa e tenho postado muitas questões do trabalho e tudo, mas às vezes eu quero postar o meu gatinho e eu não me sinto muito na liberdade, não, sabe? Então, eu quero... Aí, fui falar da peça, fui falar da peça, foi para frente da câmera, né? Falou de mim, cheguei. Aí, é um lugar também difícil de se colocar, porque a gente não quer estar sempre no lugar da luta, né? O descanso é militante, né? E aí eu gostaria muito também que entendesse também que somos, para além da luta, para além, né, do marcador étnico-racial, somos pessoas que também quer, às vezes, só zoar, né? Aí, a gente tem um coletivo, chama Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, eu coloquei aí, e tem o meu pessoal, a Benica Biuá, mas é isso, é um lugar difícil, a rede, esse território das redes sociais ainda é complicado para mim. Só para passar rapidinho para divulgar, tem um canal no YouTube que é o Papo de Índio, que lá tem vários conteúdos falando principalmente sobre o movimento, né, indígena LGBTQIA+. Se vocês quiserem estar buscando, acesse no YouTube o canal Papo de Índio. A Karine até comentou aí, ó, que o canal é show. Adorei a fala minha, eu acho que a internet a gente poderia ficar aqui discutindo horas sobre isso, né? A gente é muito cobrado e esse dilema, né, do que eu posso postar, do que eu não posso, é muito difícil. Assim, eu acredito que a Itainara tem um perfil separado, né, profissional e pessoal, não é à toa, né, porque existe essa cobrança, e eu posso falar, né, desse papel de psicóloga também, porque é complicado, né, eu formei agora e fico nesse dilema também, né, o que eu compartilho, eu faço um perfil profissional, eu faço um perfil pessoal, o que as pessoas vão pensar se eu postar uma foto, não sei, me divertindo, ou em um contexto, né, que não sei o que as pessoas vão pensar, e eu acho que a gente não está preparado, né, para esse feedback da internet, que todo mundo dá feedback o tempo inteiro que não foi pedido, assim, feedback que não foi solicitado e as pessoas estão o tempo todo dando esse feedback. Então, achei ótima a sua fala. Mandar o link
do certificado novamente, acho que alguém pediu. E eu acho que a gente pode, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para fechar, e a gente pode, infelizmente, vamos ter que encerrar por causa do tempo mesmo. Eu só queria complementar aqui a parte que a Maju, ela estava mostrando as fotos dela no Facebook, tem uma hora que ela mostra a foto de uma modelo, que ela falou assim, eu queria que meu cabelo fosse igual dela. E aí eu postei aqui. Eu fiquei na cabeça que parece que ela postou para ver se ela seria repreendida nas redes sociais se ela fizesse igual. Eu fiquei pensando nisso, porque ela falou com medo, assim, com receio de, e se eu fizesse igual, seria que seria julgado? E postou sem ser ela. Eu não sei se eu interpretei errado. Eu acho que com relação à foto da modelo, eu acho que tinha mais a ver com uma questão muito dessa simplicidade mesmo do ser, né? A gente procura imagens de referência antes da nossa formação, então, principalmente como percebe que ela está buscando muita formação externa, né? Ela fala, tem amigos no Brasil inteiro e procuro informações, então é nessa busca também de se espelhar, de um espelhamento, eu acho que não foi muito por questão de aceitação, não, porque ela estava até contando que já teve o cabelo grande, né, e era confundida com mulher. Eu acho que é mais uma questão mesmo da gente, e fora do território também, de cair nisso, né, de procurar fotos. Eu estou aí nessa já estou cansada dos meus dreads, eu estou cansada também de ter que me explicar pelos dreads, e eu estou evitando fadiga. Então, eu estava esses dias procurando modelos de cabelo cacheado, cabelo curto, como que ia ficar quando eu cortasse. Então, eu acho que essa referência é meio natural, assim, sabe? Do espelhamento, assim. Acho que não pode ser uma perspectiva sua, né? Como eu falei, né? Quem tem essa visão do todo é só fã, mas eu acredito que tenha mais a ver com essa coisa da estética mesmo, né? Então é isso, pessoal. Obrigada, né, a todo mundo que estava aqui presente, participou desse diálogo que foi muito rico. Como eu falei, espero que tenhamos mais momentos. Eu fiquei assim instigada, querendo mais. Espero que tenha despertado isso em vocês também. Como eu falei também, acho que todo mundo vai sair daqui um pouco mais, no mínimo, reflexivo, né, sobre os próprios pensamentos, próprios questionamentos. E agradecer mais uma vez, né, Itainara, Avelin, por topar estar aqui nesse diálogo, foi muito rico, de muito aprendizado. Obrigada, Tabata, está aí, né, trabalhando esse tempo todo. E é isso, gente, muito obrigada pela participação. Fiquem atentos, né, aos próximos eventos, eu acho que vai ser muito bacana tudo que a gente está construindo aí para vocês. Obrigada, gente. Obrigada de novo, obrigada pelo convite e conte com a gente aí. Se precisar, só dar um grito. Gratidão essa manhã, muito obrigada pelo convite. Eu estou ainda anestesiada, contemplada, minha parenta cambiou a gratidão. Gratidão, vantajosa, tô chá. Oi, Tainara, eu estava pensando aqui, né, sobre esse encontro. Não sabia, né, poxa, já ouvi muito falar, tem alguns conhecimentos de alguns parentes de Rodelas, mas, assim, da gente encontrar aqui, né, nesse espaço, foi muito, muito enriquecedor, que a gente continue nesse segmento aí para frente. Sim, espero te encontrar em outras rodas de debate. Sim, com certeza. Vantagens do virtual, né? Assim, a gente pode aproximar um pouquinho, né? Que seja pelas telas. Uma coisa que a gente pode manter aí, né? Mas chega de pandemia, ninguém aguenta mais. Então é isso, gente. Muito obrigada, viu? Um bom sábado para vocês. E fora Bozo. Beijo. E fora Bozo. Tchau.